Nós fomos os únicos capacitados com software chamado Razão. Deixa eu pegar o ar. Vai, muda, vira, pomba, vira! Amor, Vamos começar. Olá, eu sou o Bruno eu sou o Arthur, e nós somos os Miseráveis. Miseráveis. Bem-vindos. Deve ser, sei lá, a 14ª vez que a gente tenta regravar essa aula aqui. É difícil porque o tema é o que é filosofia. A gente não se sentiu feliz com nenhum dos resultados. Tem a questão do cansaço também, das nossas vidas, né, que a gente tem que correr com tudo. Mas a gente vai fazer o esforço aqui de tentar elaborar aqui um mínimo, né, de consistência acerca do tema. Primeira coisa daquilo que a gente já conversou, que eu acho que é válido de falar, é que, pra mim, e aqui eu tô pegando o gancho, pra mim a filosofia ela surge com um profundo sentimento de incoerência com as coisas ao meu redor. É uma questão espiritual, existencial. Olha, não tem nada fazendo sentido. As propostas que me foram colocadas, elas não só me desanimam, mas é um vazio. Não é uma coisa assim, é um vazio de você não conseguir... Se orientar na vida, né? Você não consegue trabalhar sequer com aquilo ali. Você fala assim, cara, isso aqui não... Se você tem algum... Eu sempre fui uma criança assim, de buscar o sentido da vida, das coisas. E nunca me dei por satisfeito com muleta. E eu lembro que quando a filosofia caiu no meu colo, né, foi esse profundo sentimento de desorientação em relação ao real. De falta de sentido profunda. E aí eu comecei uma busca, né, que é a filosofia. Né? Inclusive na etimologia significa exatamente isso, né? A busca pela sabedoria. Sim. Né? E eu comecei buscando, né? Não sei se necessariamente eu diria que o nome que eu estava buscando era sabedoria, mas eu buscava o sentido de vida, né? Um sentido mais profundo, que fosse real e verdadeiro. Né? E nesse sentido eu acho que eu já estava buscando sabedoria. E é isso. Né? Acho que assim, resumidamente é isso. Cara, pra mim, filosofia, quando surgiu na minha vida, né, eu fui seminarista por 2 anos, e antes de começar o seminário, eu já, prevendo que poderia entrar, eu fui estudar filosofia, porque todo seminarista é obrigado a estudar filosofia e teologia. Então eu fui estudar filosofia, inclusive conheci o Bruno na faculdade de filosofia, né, no São Bento, quase uma década atrás. E surgiu então primeiro como uma coisa bem pragmática nesse sentido. Começava, bom, se eu for entrar no seminário, é bom que eu já tenho o curso de filosofia, já vou antecipar, né, a filosofia no meu currículo. Só que acontece que quando eu comecei a estudar filosofia, entendi o que era, né, entendi do que se tratava, do que as pessoas estavam ali falando, eu me apaixonei pela filosofia, né, pela atividade filosófica. Né, que como a gente aqui vai tentar dar alguns esboços, né, do que possa ser filosofia, que é uma coisa difícil de definir, para mim surgiu também, de uma maneira assim, fortuita, vamos colocar assim, né, providencial seria a melhor palavra, como também um meio de orientação, porque acredito que tanto eu quanto o Bruno partilhamos de uma visão realista, ou seja, a gente realmente acredita que existe uma realidade que nos ensina as coisas, o real, né, nos ensina a se orientar na vida. E eu vi que tinha homens, né, que são os filósofos, que muito antes de eu começar a ter essas perguntas, né, do sentido, né, de como as coisas são, do porquê que é assim e não assado, já tinham meditado. Né? Então, sim, isso é maravilhoso. Você vê os meus dramas pessoais, né, as minhas perguntas pelas coisas fundamentais, já foram trabalhadas, refletidas esmeradamente por uma cadeia de sábios, de pessoas que se esforçaram para tentar dar alguma resposta para essas perguntas principais. Então, para mim também foi um modo de orientação, embora eu talvez não tenha passado todas as, né, situações pelas quais você passou. É diferente, né? A gente se conheceu, já tinha quase 40, né? Tô com 45 hoje, eu já tinha ali uns 37. Você ainda era novo, né? Faz 10 anos atrás. Quase 10 anos. Né? Você estava vendo uma outra época da vida, né? Sim. Mas eu lembro de você, eu lembro sempre do Arthur, de que ele era e é, né, profundamente apaixonado pela filosofia. Quando você comentava e perguntava e falava das coisas, você falava com essa paixão, assim. Foi realmente, eu vi isso, assim. E acho que daí surgiu também a nossa amizade, né? Sim. Isso. Porque a filosofia, né, ela é uma busca da verdade, a gente pode colocar assim, né?
comentava com o Bruno, não falava também comigo, da etimologia da palavra, que é um bom jeito de você tentar definir uma coisa. Eu acho que é sempre uma dica, né? As palavras, e a gente vai ter também outras aulas sobre isso, sobre linguagem, a relação da linguagem com o mundo, né, exterior. Mas a etimologia da palavra é uma coisa muito interessante sempre para você definir alguma coisa, porque aquela palavra foi usada e perpetuada na história por algum motivo, né? Então, você ir na origem dela, a etimologia é isso, né? A origem da palavra, de onde veio essa palavra. E a etimologia de filosofia, como já é muito conhecida, né? Ela é a junção de duas palavras gregas, né? De filia e sofia, quer dizer, amor, filia, né? É um amor de amizade, um amor de amigo, e sofia, que é sabedoria. Então, a filosofia é essa busca pela sabedoria, a busca da verdade. Sim. Né? A verdade de quê, Arthur? Olha, né? A verdade de tudo que há. Quer dizer, a filosofia ela tenta se debruçar sobre todos os objetos, sobre todos os entes, tudo aquilo que existe é objeto da filosofia. Por isso que é tão difícil também defini-la. Né? Ela é uma busca da verdade total. Ah, Arthur, mas que pretensão, né? Verdade não é total. pretensão, não é pretensão. Não é uma pretensão, na verdade, é um projeto de vida. Né? Na verdade, aquilo que alguns chamam de pretensão, né? Essas pessoas que acusam aqueles que buscam a verdade de serem pretensiosos, na verdade, essas pessoas, nós é que acusamos, né, essas pessoas de serem reducionistas. Porque não é possível que você ganhe uma vida, você se pergunte pelo menos o seguinte: olha, se tem um sentido maior nessa vida, um propósito, né, maior do que ganhar dinheiro, maior do que, sei lá, buscar fama, poder, etc, etc. Né? Tem um sentido mais profundo. Se existe, né, porque é isso que eu tenho que buscar. Em outras palavras, se existe Deus, eu preciso fazer de tudo que tiver a meu alcance para eu poder, inclusive, buscar conselho dos sábios antigos, né, dos maiores sábios da humanidade, para me perguntar o que já tem de conhecimento sobre isso. Porque se existe e eu não fiz isso, eu desperdicei minha vida. Se existe e eu não fiz isso, eu desperdicei minha vida. E quando o Arthur fala que nós somos realistas e buscamos a verdade, né, nesse sentido não precisa complicar muito. Né? Tá aqui. A verdade é isso, né? O chão é duro, tá aqui a árvore, é o cachorro que late, é você aqui do meu lado, é a água que eu acabei de beber. Né? São as coisas que estão aqui. Não precisa ficar complicando muito. Mas no momento que você começa a olhar a realidade, o que mais me salta aos olhos no começo da filosofia é essa capacidade de você inteligir, né? Inteligência, eu sempre falo isso, mas para aqueles que não conhecem isso é fundamental. A palavra inteligência vem do latim intus legere, que significa ler as coisas por dentro. Então, você inteligir a realidade significa o seguinte: olha, as coisas não são desprovidas de sentido, né? Se eu planto uma florzinha, se eu planto uma pera, uma semente de pera, vai nascer pera, não é isso? Não vai nascer cachorrinho. E também não vai nascer maçã, não vai nascer dinheiro. Você vê a órbita dos astros no céu, não é isso? Os 9 meses do bebê na barriga da mãe. Tudo tem uma ordem. E essa ordem ela é passível de ser captada pela inteligência humana. Mas por que de todos os animais nós fomos os únicos capacitados com software chamado razão, né, que nos permite inteligir a realidade que em si mesma é inteligível, pô? No momento que você começa com... Isso é simples, que você faz essa pergunta, você fala assim: peraí. É quase como se Deus tivesse colocado aquela garrafinha que vem com... Quase que você começa a sua vida, né, se sente como se estivesse numa ilha, né? Aí no momento que você pensa, que você chega a essa conclusão que a gente começou agora, que a gente falou agora, você pensa, pô, é como se quase que você estivesse nessa ilha e de repente chega uma garrafinha com um bilhetinho dentro. Porque é isso, né? É um convite à filosofia. Exatamente isso. No momento que você percebe que a realidade ela é inteligível significa dizer o seguinte: que as coisas possuem um princípio de inteligibilidade, que elas têm uma inteligência embutida nelas. Tem um sentido. De que elas não são caos, não são uma desordem. E que de todos os animais nós somos os únicos que conseguimos captar essa ordem por dentro. Para fazer essa câmera aqui, o sujeito tem que ter tido antes a ordem da câmera, que Platão chama de ideia, a essência, né? A ordem interna.
o plano interno, o princípio de inteligibilidade, para depois pegar a partir desse princípio e juntar as peças e montar a câmera. No momento que você pensa isso, você já entende que existe uma espécie de casamento entre a mente humana e a estrutura do real. E essa percepção é fundamental. É fundamental. Filosófica, ela é de fato você entender, né, E a correspondência do real e da inteligência humana. por quê? Por que existe correspondência? Aonde se corresponde a inteligência humana com a estrutura do real? Né? Acabamos de falar aqui com o fato dela ser inteligível. Os semelhantes se assemelham e, portanto, se assimilam. Não é isso? Assimilar uma coisa, assimilar a essência de uma coisa, a estrutura interna, eu falava aqui da ordem interna de uma câmera, que o cara tem que poder produzir a câmera, né? Mas se você assimilar a estrutura interna de um cavalo, né? Ou de uma pera, e saber que aquilo ali não vai se transformar na pomba, por exemplo, né? Assimilar essa estrutura interna das coisas pressupõe não só que haja um casamento entre a nossa inteligência e a inteligibilidade embutida nas coisas, né? Mas que se tem um princípio de inteligência na ordem do real, e nós estamos inseridos nessa ordem, isso significa que a ordem do real ela é produto de uma mente. E como não existe mente sem pessoa, é no final das contas a manifestação de uma pessoa, a ordem do real. Olha que troço bonito. Isso é filosofia clássica, na veia. Sim. É como a filosofia surgiu. É como a filosofia surgiu. Platão vai dizer, o mundo é produto da mente, né? Aristóteles vai chamar esse princípio de inteligibilidade... Produto da mente, só para esclarecer, né, pra galera, mente divina. Né? Da mente divina. Não, porque hoje a gente vai entrar nisso, gente. Tá, mas não complica antes. Não vamos complicar, mas vão ter, né, filosofias e basicamente, filosofias. porque o Arthur tá falando o seguinte, que na pseudo-filosofia moderna, né, esse casamento da mente, da inteligência humana com a inteligência do real... É quebrado. Né, é quebrado. E você encara tudo como se fosse uma projeção da mente humana, né? Daí que vem a questão do subjetivismo, né? Só que desculpa, me perdoem os subjetivistas, né? Mas você não pode... Uma pera não vai mudar para uma pomba. Vai, muda para pomba. Vira pomba aí, pô. Vai. Não vai virar, né? Não vai. Agora, na minha cabeça, se eu quiser, eu transformo uma pera numa pomba, né? Mas na realidade não se transforma. E nós não vivemos assim, simplesmente nós não vivemos assim. Se você meter a mão no fogo, vai queimar. Independente de você dizer não queima fogo, não queima. Não adianta. É isso que Bruno e eu falamos, né, quando a gente fala que a gente é realista, né, que é basicamente você realmente ter o bom senso, né, de ver essa relação íntima e inegável da sua mente com a realidade, quer dizer, essa correspondência entre o real e a sua mente. Né? Sim. Então, isso é o realismo, né? Isso é você ter uma posição realista. Né? A filosofia surge assim, inclusive. A gente fala que há outras filosofias, porque, e o Olavo coloca isso maravilhosamente bem, a filosofia surgiu como um projeto, que ele chama de projeto socrático, que ele liga a figura de Sócrates, do qual nós falaremos em várias outras aulas. Que é um projeto justamente de instalação na realidade, de orientação perante aquilo que o real nos apresenta. É uma coisa, né, de itinerário de jornada espiritual própria. Então, existem outras filosofias que vão, segundo Olavo, combater esse projeto original. Ou vão se opor a ele, ou vão fingir, pretender ignorá-lo, como se ele não tivesse acontecido na história, e vão ter diversos tipos de filósofos que vão atacar esse projeto. Né? Por isso que ele falou de pseudo-filosofia ou de filosofias, né, paralelas. Mas o projeto original é esse, quer dizer, eu me orientar na realidade percebendo que nela há um sentido embutido, há um logos. Né? Por isso que a palavra, né, você colocou inteligência, né, que capta o sentido, capta o logos. Né? O logos é um termo em grego que significa justamente, tem vários significados, mas um deles é sentido ou razão. Linguagem. Né? Linguagem, discurso. Aí você vai começando a entender sentido e linguagem, né? Como as coisas, quer dizer, as coisas têm um sentido, logo eu consigo enunciá-las, né? Eu consigo fazer um discurso coerente, razoável, quer dizer, de acordo com a razão, da realidade. A linguagem e o sentido estão ligados. Né? O logos, ele está presente, né, na realidade e também na minha mente. Quer dizer, tem essa correspondência.
Lembrando que quando Deus coloca Adão no paraíso, a primeira tarefa que ele dá para Adão é nomear todas as coisas. Dar nome aos bois. Né? Nomear as coisas, nome vem de nomos, né? Em grego, que significa norma, a lei interna, exatamente isso, a essência. E portanto, quando a gente dá um nome para uma coisa, tem uma ligação, tem um porquê. Né? Nós não estamos projetando nela um sentido, é o contrário, nós conseguimos nomeá-la porque conseguimos capturar o seu sentido interno e falar, é um boi, né? É uma casa, é o Arthur. Prazer. Assim, então, e por que é tão importante nomear as coisas? Porque nomear uma coisa significa saber o que essa coisa é. E saber o que uma coisa é estar orientado em relação a ela. Né? Não só as coisas do mundo, mas também os nossos dramas humanos. Daí que surge toda a proposta, por exemplo, da literatura, né? Como uma maneira de você conseguir dar nome aos bois, né? Você conseguir nomear as experiências humanas, né? Que são universais. E aí você lê um livro e por analogia você fala assim, cara, isso aqui é muito semelhante com isso que eu estou passando. E aquilo, isso aconteceu comigo, né? Nessa mesma época eu lembro que, quando eu comecei a ler filosofia, eu lembro que eu estava passando por uma situação de crise, uma angústia muito absurda. E aí caiu no meu colo o livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. E quando eu li aquele livro, eu falei assim, cara, é exatamente isso que eu estou passando. Foi uma catarse, no sentido seguinte, de que aqueles conflitos internos que estavam me batendo aqui no obscuro, no meu inconsciente, que eu não sabia nomear. E, portanto, eu não consegui me orientar em relação a eles. Porque a vida é assim, né? Vem tudo junto. Né? Não é só um problema isolado. Não é isso? E quando eu li aquele livro, é como se eu conseguisse dar nome aos bois. Eu falei, cara, é isso que eu estou passando. Ou seja, a minha angústia que estava de maneira velada, inconsciente, foi trazida à luz da consciência. Com o auxílio da filosofia. Com o auxílio... Sim, da literatura, da no literatura caso. filosófica. É. Né? Não foi nem da literatura filosófica, foi da literatura romântica mesmo, romanesca. Né? Entendi. Foi da literatura do Milan Kundera. Né? Ele não escreve, não é filosofia, é romance. Mas tanto o poeta quanto o filósofo, os dois nascem desse mesmo sentimento de espanto e maravilhamento perante a realidade. A única diferença entre os dois, isso quem fala é São Tomás de Aquino, mas a única diferença, e eu comecei escrevendo poesia, né? Depois que eu fui para filosofia. Então isso me faz muito sentido, tem muita coerência para mim. Eu assino embaixo, eu creio nisso. A única diferença entre a filosofia e a arte, né, é que elas vão expressar esse sentimento de maravilhamento, espanto, né, e às vezes desorientação em relação ao real, segundo esquemáticas diferentes. A esquemática do filósofo não é a mesma esquemática do poeta. Né? Mas eles dois partem de um senso de maravilhamento, de espanto, né? de wonder. Né? Caraca, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Isso que o Bruno está falando, isso não somos nós que colocamos, evidentemente, está na tradição filosófica. Exato. Os dois gigantescos filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles, falavam. Platão no Teteto, que é um diálogo do Platão, e o Aristóteles na Metafísica, fala exatamente isso. Não tem outra origem à filosofia senão o maravilhamento. Exato. Taumatzen, em grego. Quer dizer, não é um maravilhamento estético. Por exemplo, eu sou casado, quando eu vejo minha esposa, eu tenho um maravilhamento estético. Ela é linda, ela é bela, ela é formosa. Maravilhamento estético. Né? Eu tenho um repouso, um deleite por estar contemplando ela. O maravilhamento que o Bruno está falando aqui, filosófico, quer dizer, o maravilhamento diante da vida, do real, é esse sentimento, esse misto, né, de você, caramba, eu percebo que há algo além, eu percebo que há um chão debaixo do chão, por assim dizer, um sentido embutido nas coisas, escondido, que eu devo desvendar, mas ao mesmo tempo eu estou desorientado enquanto a ele. Eu percebo ali algo maravilhoso, algo admirável, mas justamente esse perceber e saber que eu não sei aquilo, saber que eu não compreendo perfeitamente aquilo, gera um sentimento de você, né, ter que buscar aquilo, porque você está desorientado no primeiro momento. Então você fica espantado. Espanto talvez seja uma palavra até melhor, né, do que maravilhamento. Né? Tem várias possíveis traduções. Mas você se espanta diante de algo que você percebe que é maior do que você, que te transcende, que faz sentido e que você... A jornada filosófica é isso, você deve buscar, né, compreender. Fala, desculpa. Não, é isso. E o que o Bruno falava da poesia,
Porque o que é, né, gente? Poesia, literatura, filosofia, são, como ele bem colocou, modos de expressar, né, de tentar expressar a sua experiência única do real. O próprio Aristóteles falava isso, que quem ama o mito, né, ele falava os amadores de mito, né, os que gostam de mitos, né, eles são muito parecidos com os que gostam da sabedoria, com os filósofos. Quer dizer, os que amam os mitos também têm um caminho bom para amar a filosofia, quer dizer, para tentar expressar, né, o que é percebido do real, só que em esquemas diferentes. A filosofia vai fazer uma reflexão mais esmerada, conceitual, né, e a poesia vai colocar isso em termos mais condensados, em símbolos compactos, né, em símbolos mais imaginativos, né? Pode ser. Então, ficamos para a próxima aula. Clica em algum lugar aí que já deve estar aí já deve estar aí disponível. Melhor. Dá um A like. gente vai tomar uma água e a gente volta para o maravilhamento. Dá um like no vídeo, por favor, que nos ajuda. Se puder, se inscreva também no canal, porque fica mais fácil de chegar o vídeo para vocês, tá? E a gente vai continuar, tá, esse assunto do maravilhamento na próxima aula. Tamo junto. Deus abençoe.